gente fica entretido aqui e o Zoom dá o zoom na gente. Bem-vindos novamente. Estávamos em 30 e poucos. Vamos esperar um pouquinho. Concluir a explicação aí para a Nicole. Mas já de cara, Nicole, já fica esperta. Esse prazo de garantia de 30 e 90 dias é padrão. Não tem uma separação. O que pode acontecer é o fornecedor te dar prazo diferente, né? Então ele fala, para esse produto eu dou tanto de garantia, para aquele eu dou tanto. Só que essa garantia que ele te dá se soma à garantia legal, que vai sempre ser de 30 dias para bem não durável, 90 dias para bem ou serviço, né? Produto ou serviço durável. Legal, muito bem. Alguém tinha alguma outra dúvida que eu não comentei? Não sei se passou, porque fechou o Zoom ali, o chat sumiu. Se tiver, comenta de volta ali que eu já comento. Muito bem. Pessoal, o artigo 51 do CDC tem algumas previsões que são consideradas cláusulas nulas em contrato de consumo. Lembrando que contrato não quer dizer contrato escrito, pode ser o contrato verbal. Então, aquela oferta que é feita no mercado é um contrato. Quando você compra o produto, mesmo sem assinar qualquer coisa, você está fazendo um contrato. Muito bem. O que diz lá no artigo 51? Pessoal, são várias cláusulas, tá, que são consideradas nulas. Deixa eu abrir aqui, artigo 51, vamos ver rapidamente, não vou ler todas, porque são várias, tá? São 16, mas, em regra geral, a gente já vai sanar aqui. Tá, vamos lá. Artigo 51, são nulas de pleno direito. Quando fala nulo, pessoal, é porque é como se não tivesse existido. Não está falando anulável, porque tem que discutir para ver se vai anular ou não. Se tiver dentro dessas opções aqui, é nulo, não existe. Inclusive, não depende nem do juiz declarar que não é válido, porque já diz a lei, é nula. Então, é nula, de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que, exemplos, inciso 1º, impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços, ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor, pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada em situações justificáveis. Tá? Quem já passou pela seguinte situação? Eletrodoméstico e eletrônico, durável. Bem durável. Prazo de garantia 90 dias, no mínimo, pela lei. Vejam, quem já passou pela seguinte situação? Você está numa loja e está tendo uma oferta, uma promoção, e tem uma placa na loja dizendo assim: produtos da promoção não estão sujeitos à troca. Ou produtos em promoção não têm garantia. Já viram isso? Eu já vi, em algumas lojas. O que diz lá o artigo 51, inciso 1º? Que é nula a cláusula que impossibilita, exonera ou atenua a responsabilidade do fornecedor, que é o que ele faz primeiro quando ele diz para você que ele não dá garantia de produto em promoção. Ele está tirando o dele da reta, ele está exonerando a sua responsabilidade. Falando, olha,
Isso aqui eu te vendo, mas é em promoção. Então, não troco não. Não dou garantia. Segundo, está implicando uma renúncia do seu direito como consumidor. Também está no mesmo inciso. Você está implicando que você não vai ter direito quando a lei diz que você tem. Essa cláusula é nula. Tá? Muito bem. Sempre que tiver uma questão de transferir a responsabilidade para terceiros, né? Fala, não, você compra aqui, mas eu não dou garantia. Garantia é direto no fabricante. Opa, como assim? Cláusula nula. Tá? Então, mesmo que ele fale, né? Mesmo que exista essa placa lá na loja, pessoal, cláusula nula de pleno direito. Querem saber uma outra cláusula nula? Você vai no estacionamento do shopping e está escrito assim: não nos responsabilizamos por objetos e pertences deixados no interior do veículo. Cláusula nula de pleno direito. Por quê? Porque está exonerando a responsabilidade do shopping no estacionamento. Se ele oferece o estacionamento, ele tem que dar segurança. Pode estar lá a plaquinha. Tá? Eu falo isso até, né, às vezes, dentro da sala de aula, tem uma placa assim: a instituição de ensino, a faculdade não se responsabiliza por objetos dos alunos deixados em sala, etc. Né? Eu vou ser despedido por dar essa informação, mas, pessoal, cláusula nula. Raquel, aqueles móveis que algumas pessoas compram, que são móveis de exposição, aí ele vem com defeito, você já comprou? Aí não. Né? Aí veja, o fornecedor, ele está te vendendo um produto dentro do dever de informação dele. Né? Ele não está se exonerando da responsabilidade de eventuais defeitos que não estejam já previstos nesse contrato. Então, veja, ele está fazendo o quê? Um abatimento proporcional do valor. E ao que inclusive o Código de Defesa do Consumidor, ele fala isso. Essa é uma das opções do consumidor quando você faz uma reclamação e passa aquele prazo de 30 dias, você tem aquelas opções que eu falei. A primeira delas é a troca do produto. Se você não quiser, você pode pedir o seu dinheiro de volta. E a terceira delas é o abatimento proporcional do preço. Então, veja, o que acontece? Você compra o produto e ele está com defeito, veio com um probleminha. Ó. Sei lá, a gaveta está emperrando. Né? Não estou falando ainda desse caso que ele já te informou que vinha o defeito. Né? Você comprou um sem saber, foi vendido como perfeito e veio com esse defeito. Ou você pode pedir a substituição do produto, ou você pode pedir o dinheiro de volta, devolver o produto, ou você pode pedir para abater preço. Quanto vale ali, mais ou menos, para arrumar aquela gaveta? Vai custar tanto. Você pede esse valor, né? O abatimento. Agora, se ele já te vende com relação aos defeitos e ele faz um abatimento do valor, aí tudo bem. Aí você não vai poder reclamar desses defeitos. Tá? Por quê? Porque já foi feito um abatimento proporcional do valor. Ele está agindo dentro da boa-fé, né? O dever de informação, etc. Está te vendendo um produto falando, olha, é de mostruário, é da vitrine. Então, está com risco, está assim assado, você tem que sair com essas informações. Agora, né, se não foi te dada a informação, era de vitrine, mas não está funcionando algo que não tinha como saber ali, ou não era visível, não era aparente o defeito, o vício. Aí é outro caso, ainda assim tem direito, tá? Ainda assim tem garantia. Tá? Estacionamento do shopping a gente paga, do mercado também. Sim, mesmo sendo de graça, o fornecedor te deu um espaço ali, ele é responsável pelo espaço. Tá? Aconteceu com meu pai isso, né? Ele parou no estacionamento eu nem lembro que mercado que era, e furtaram o som dele, né? Entraram no estacionamento do mercado, furtaram o som, foi reclamar lá dentro do mercado, e o mercado não queria resolver, falou que não tinha responsabilidade, vai para o juizado, etc. E aí resolve, o mercado ele é responsável sim. Tá? Então, oferecer o estacionamento é responsável pela segurança do veículo e dos seus objetos. Agora, cuidado. Né? Se você for alegar que dentro do porta-luva foi furtado o seu veículo, né? não levaram o carro, mas abriram, entraram e levaram alguma coisa de dentro. Aí você fala que tinha um saco com 2,5 kg de ouro lá dentro.
Então você pede a indenização lá, a devolução desse valor. Você vai ter que fazer prova disso. Né? Então, sob pena, né, de sofrer aí uma multa por litigância de má-fé. Muito bem. Mas a responsabilidade continua, mesmo sendo gratuito. Muito bem. Cláusulas, pessoal, que colocam o consumidor em desvantagem exagerada. Tem várias previsões aqui na lei. Né? Deixa ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor. Obriga o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação. Né? Já viram essa, né? Às vezes o banco cobra uma taxa, falando assim, isso aqui é uma taxa de recálculo da sua dívida. Você está devendo dinheiro, e aí o banco tem que fazer um cálculo para atualizar os juros e a multa e sabe Deus o quê, e ele cobra de você esse serviço que era atualizar a sua dívida. Tem uma taxa, por exemplo. Cláusula nula, inválido. Por quê? Porque é força legal, a lei diz. Né? Então, exercício aí, pessoal, leiam, né? Não vou ler todos com vocês, porque toma muito tempo. As cláusulas nulas nos contratos do consumidor, artigo 51 do CDC. Muito bem. Veja, tem uma delas que é super ampla, fala assim, estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor. Imagina, né? Como é aberto isso. Passou uma curva ali dentro do consumidor, aquela cláusula do contrato, inválido, nulo. Muito bem. Vamos seguir. E vão perguntando aí, pessoal. Abusos dos fornecedores. Né? Quais são as possibilidades de abuso? A primeira delas, proibição de venda casada. Está lá no artigo 39, inciso 1º. Proibido pelo CDC. O que é a tal da venda casada? Pessoal, quando eu obrigo você a comprar ou contratar um serviço junto com outro, um produto ou serviço junto com outro, isso é considerado venda casada. Exemplos. Você vai comprar um carro na concessionária e eles falam para você que o carro só sai da concessionária se você contratar um seguro da própria concessionária ou lá dentro da concessionária. Eles não vendem carro sem seguro. Venda casada. Estão condicionando a venda do veículo à contratação de um serviço de seguro. Não pode. Acontecia muito antigamente. A empresa de telefonia oferecia um serviço de telefone, TV a cabo e internet. Tudo num pacote. Se você não quisesse, os três, né, tanto a TV, a internet e o telefone, você não podia contratar. Era pegar ou largar. Não podia. Né? Claro, aqui, né, qual foi a solução que as empresas de telefonia tiveram? Eles passaram a fornecer os serviços separados, só que colocam preços não atraentes. Né? Então, se você quiser só a internet, é R$100 por mês. Mas se você contratar o pacote inteiro, internet, telefone, TV a cabo, é 150. Né? Ou, às vezes, é até mais caro contratar um serviço só do que os outros. Por exemplo, do que o combo. Né? Dá discussão ainda se é venda casada ou não, mas é uma maneira que elas encontraram para se furtar, para fugir disso. Né? Outra possibilidade de venda casada, que aí foi um tiro do pé no consumidor, né? A questão da consumação mínima, né? Em bares, etc. Que era considerado venda casada. Você está condicionando a entrada no estabelecimento com o consumo de produtos dentro do estabelecimento. Por que foi um tiro no pé? Porque aí os estabelecimentos começaram a cobrar entrada. Né? E aí a lei nada impede de cobrar entrada em espaços privados. Né? Agora, algumas legais aqui. Cinema. Proibir você de consumir insumos de outros estabelecimentos dentro lá do cinema. Né? Então, quem nunca vai no cinema, no shopping, né, obviamente, e vai nas lojas americanas antes comprar todas as
besteiras para comer dentro do cinema. Porque todo mundo sabe, né, que na loja do cinema o preço das coisas é bem abusivo, comparando, né, com as outras lojas. Então, é muito comum o pessoal compra os seus insumos fora do cinema e vai no cinema para assistir o filme. Inclusive, né, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou quanto a isso. O consumidor entrou com uma ação reclamando de um cinema que impediu ele de assistir o filme porque ele estava com comida de outro estabelecimento. Ele entrou com uma ação pedindo indenização por danos morais, etc. Venceu o processo e o STJ disse: é considerado venda casada. Então, o cinema não pode proibir você de entrar com insumos de outras lojas. Legal. Brinquedo, né? Que a pena do McLanche Feliz, por exemplo, né? Você só ganha o brinquedo se comprar o McLanche Feliz. Senão, né, hoje em dia, vítimas aí, né, do Código de Defesa do Consumidor, essas lojas se viram obrigadas a fornecer, a poder vender esses produtos, a ter que vender, né, esses produtos separadamente, para não ser considerado venda casada, que é uma prática abusiva. Então, hoje você consegue comprar lá o brinquedinho no McDonald's sem comprar o lanche, né? Mas antigamente era vinculado uma coisa a outra. Muito bem. Já falei da consumação. Pergunta que eu tenho para vocês, então, pessoal. Eu acho que eu já comentei isso, né, quando eu falava de direito público e privado, mas vou perguntar novamente, já que a gente está falando de consumidor. Pode o mercado limitar a quantidade de produtos fornecidos para um consumidor? Por exemplo, né? O leite está em promoção, no máximo 12 unidades por cliente. Pode ou não? E se sim, por quê? E se não, por quê? Sim, o Jefferson diz. Eu acredito que não. Que foge do poder de escolha do cliente, disse a Chandra. Já temos uma divergência. Raquel diz que sim, porque é direito de todos obter o produto. Bacana. Quem mais? Mais um. Se arrisquem, pessoal. Falem, digitem, no caso. Isso é que dá briga. Quando é o leite, o pessoal não briga muito, mas quando limita a cerveja, dá um quebra-pau no mercado. Cerveja em promoção, 90 centavos a lata. No máximo, 20, 24 por cliente. Nossa Senhora. Tá muito devagar. Resposta, pessoal. Sim, é possível. É possível fazer essa limitação. Por que que é possível? Né? Faltou o porquê. É uma questão de interesse público, né? Como a Raquel colocou ali, o direito de todos de obter. A ideia é você atender o interesse público, fazer com que aquele produto, geralmente são produtos essenciais, né? Mas ainda assim se aplica mesmo, né, a cerveja, etc., porque é atingir o interesse público, fazer com que todos tenham mesmo esse direito. Muito bem, a Raquel já estava por dentro. Isso aí, Chandra, viu só? Né? É que às vezes a gente pensa, né? Se a gente pensar de um ponto de vista, né, do capitalismo, quem tem dinheiro adquire, né? Oferta e procura. Agora, o direito do consumidor ele veio justamente para isso, para dar uma freada, e é por isso que a gente fala que o direito do consumidor é uma lei, né, de ordem pública. A ideia aqui é proteger o interesse público. Legal. Muito bem, pessoal.
Outras práticas abusivas. Por exemplo, envio de produtos ou serviços não solicitados. Deixa eu ver aqui. Jefferson diz, tem um vídeo que o rapaz quer levar 4 pallets de cerveja por causa da promoção. E o mercado só deixa ele levar um. Só deixa um pallet inteiro, né? Porra, só um. Com pouca cerveja. Pois é, veja, né? E tá certo o mercado nesse caso. Alguém de vocês já reclamou por isso? Foi lá e falou, não, quero levar mais. Não. Professor, mas no momento que estamos onde limitam álcool, entra no mesmo aspecto? Veja, né? Essa questão da limitação do álcool também, né? Atender o interesse público. Estou tentando proteger a população. Essa é a ideia. Aí você vai ter uma discussão política, no caso, né? Poxa, mas e a liberdade? Né? Como é que fica a minha liberdade? O interesse público prevalece sobre o privado, mas e a minha autonomia, da minha vontade? Eu não posso, se é um produto livre, não é proibido, por que limita, tal? Aí é uma discussão política. Mas com relação aos princípios, né, do Estado brasileiro, a ideia é essa, proteger o interesse público. Só não vai entrar na mesma questão do direito do consumidor, né? Porque a limitação não é feita pelo direito do consumidor, é mais por uma questão de interesse público, dada a pandemia, dada a questão da quarentena, do pessoal ficar em casa, né? Para evitar abuso, exagero. Aí não é uma questão de proteger um consumidor com relação ao outro, mas é tentar dar uma tutelada aí na saúde da população, que é responsabilidade do Estado. Então ele vem e tenta fazer alguma coisa para ver se segura um possível problema futuro de saúde pública, no caso. Muito bem. Quem nunca, pessoal, recebeu um cartão de crédito em casa que nunca solicitou, por exemplo? Vem lá a cartinha do banco com um cartão dentro de um banco que você nunca foi, nunca viu. Está aqui o seu cartão com limite pré-aprovado, etc. Só se você não usar, nada acontece. Mas se você passar no caixa e ativar, já está ativo, já pode começar a usar, já mandam com o contrato dentro do envelope também, né? Veja, o Código de Defesa do Consumidor diz que é uma prática abusiva o envio de produtos ou serviços não solicitados. Agora, tem jurisprudência, né, no sentido de que se esse envio não causou dano para você, não vai gerar dano moral. Então, só receber o cartãozinho em casa não tem problema. É por isso que essa prática continua. Ainda há discussão nesse sentido, né, se geraria ou não dano moral, mas a jurisprudência vem se posicionando nesse sentido, de que não gera dano porque você não sofreu um dano efetivo. Tá? Agora veja, né? Exatamente, Elielton. É bem por aí. Se outra prática abusiva do direito do consumidor, né, que os fornecedores podem ter, se aproveitar da fraqueza do consumidor. Né? Então, aquele pessoal que fica abordando na rua, idosos, né, fazem empréstimos para idoso, né? Fala, você, pensionista do INSS, vem aqui pegar um empréstimo conosco, né? Não tem crédito para negativado, etc. Está se aproveitando da fraqueza do consumidor, nesse caso da idade, ou se aproveita da questão da saúde, da falta de conhecimento, né? De uma condição social mais vulnerável da pessoa, né? Que não tem tanto entendimento, e aí passada para trás, né? Colocar bem no sentido coloquial, a pessoa é enganada a assinar um contrato, né? Oferecem e prometem maravilhas para a pessoa e no fim das contas ela se vê endividada, etc. Também é considerada prática abusiva. Outra, executar serviço sem elaborar orçamento. Né? Cuidado, engenheiros, futuros engenheiros. Né? Nunca comecem um serviço sem autorização expressa do cliente. Tá? Se você efetuar um serviço sem ter sido pedido, né, muito provavelmente você não vai receber por esse serviço prestado, porque é prática abusiva
executar serviço sem elaborar orçamento, sem autorização do cliente. Tá? Outro exemplo que aconteceu recentemente, lá na greve dos caminhoneiros, né, que faltou combustível e os postos começaram a elevar o valor da gasolina, de qualquer combustível, demais. Né? Então estava custando lá 8 vezes mais que o normal, 10 vezes mais que o normal, o litro da gasolina. Professor, mas é regra do mercado, né? Capitalismo, oferta e demanda. Acabou a oferta, subiu o preço. Muito bem. Mas, né, uma questão, né, de emergencial, né, de calamidade, por exemplo, não é justa causa para subir o valor do produto ou serviço. Então, não é à toa que muitos donos de postos aí foram processados. O Ministério Público dos estados entraram com ações aí para responsabilizar esses fornecedores que se aproveitaram de uma situação, né? Vejam, né? Subiu o preço do álcool gel, máscara, por exemplo, na época da pandemia agora, né? Deixar isso abusivo, por exemplo, um preço abusivo. É prática abusiva, né? Com certeza vai gerar uma repercussão para o fornecedor, uma repercussão negativa. Aqui, na cobrança de dívida, pessoal, não pode expor o consumidor ao ridículo, não pode submeter ele a nenhum tipo de constrangimento ou ameaça, sabe aquela ligação, né, da empresa de cobrança, né? Quem nunca ficou devendo, né? Hoje em dia é raro ninguém passar por essa situação, sempre, né, acontece. E a pessoa liga te cobrando e fala assim, olha, né, como assim você não está pagando? Né? Faz aquela cobrança que faz você se sentir mal. Você fala, putz, você já não tem o dinheiro para pagar. E ainda te ligam falando assim, né? Não, o senhor tem que pagar. Como assim? Como onde já se viu? Né? O senhor não tem vergonha de ficar devendo esse valor? Né? Imagine uma coisa assim. Também é prática abusiva, gera dano moral, inclusive. Né? Então, quem está sofrendo aí, né? Ligações, né? Exageradas, lá, 20 ligações por dia, 25 ligações por dia. Tem que atentar aí que isso é uma prática abusiva protegida pelo CDC. Muito bem. Aqui, pessoal, tem uma questão interessante, mas tem que tomar cuidado. Tá? Existe a previsão no CDC de algo chamado repetição do indébito. Tá? Tá lá no parágrafo único do artigo 42 do CDC, fala assim: o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito. O que é isso? Né? A lei não deixa tão claro assim para a população em geral, mas a repetição do indébito é a devolução do valor cobrado indevidamente em dobro. Então fala lá, consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Então, se a empresa se enganou e conseguiu justificar, se é o fornecedor se enganou nessa cobrança, conseguiu justificar, né, o porquê essa cobrança ter sido feita indevidamente, aí é afastada a cobrança em dobro do valor e você vai receber só de maneira simples. Mas a previsão está aí, pessoal, né? Você vai pedir para que o valor seja devolvido em dobro. Geralmente isso, então, quando fala assim, que pode ser justificado o erro, quer dizer que você vai ter que demonstrar que houve má fé na cobrança. Né? Então, eles mandam um boleto para você pagar, você paga o boleto, aí eles mandam outro boleto igual. Você pagar o mesmo valor. Falo para você, não, paga aí, né? Você fala, não, já paguei. Não, mas não consta no nosso sistema o pagamento, então pague aí. Eu já paguei, eu tenho recibo. Né? O que você faz? Se você tem um pouquinho de dinheiro para segurar um tempo, você paga de novo esse boleto e vai lá no Justiça e fala, estão me cobrando indevidamente, paguei esse boleto 2 vezes. Né? E já mostrei para eles que eu dei o recibo aqui, tá aqui, e eles não, né, ainda estão continuando a me cobrar indevidamente. Aí, esse erro provavelmente não vai ser justificável porque você demonstrou, né, que efetuou o pagamento e a empresa ou o fornecedor continuou te cobrando. E esse valor
que você pagou indevidamente pode ser devolvido em dobro. Tá? Bacana. Também é uma questão que... E isso aqui, pessoal, tem que pedir. Tá? Se você for lá no juizado e não pedir, você não ganha. O juiz ele não dá isso aqui sem você pedir. Tá? Uma exceção aí à regra do consumidor. Ele não vai analisar a devolução em dobro. Tá? Porque você tem que alegar e demonstrar a má-fé. Então, se você não falar nada, ele não vai te conceder essa possibilidade de devolução em dobro. Muito bem. Aqui eu trago para vocês alguns crimes contra a relação de consumo. Tem mais, mas alguns só para vocês verem que, né, como a gente falou lá no começo, é um microsistema multidisciplinar. Vocês verem que tem lei penal, né, tem crimes previstos também no Código de Defesa do Consumidor. Um deles aqui, então, artigo 61, por exemplo. Omitir dizeres ou sinais sobre a nocividade ou periculosidade de produtos em suas embalagens ou publicidade. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Vejam, pessoal, né? Lembrar lá do direito penal, temos que analisar quando há crime, conduta típica, antijurídica, culpável. Lembra da tipicidade? Tem a tipicidade formal, que diz que, para ser considerado típica a conduta, tem que se enquadrar exatamente como está escrito na lei penal. Então, se a lei penal diz assim, omitir dizer ou sinal sobre a nocividade ou periculosidade do produto. Se o produto não é perigoso e não fala nada sobre ser perigoso, não é crime. Tá? Porque se o produto ele não oferece nocividade ou periculosidade, né, faltar alguma informação, né, com relação a ele, não é este crime, não se encaixaria aqui. Sabendo disso, o legislador prevê outra possibilidade, outro crime, por exemplo, fazer afirmação falsa ou enganosa ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços. Né? Outro crime, pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Então vejam que aqui, esse outro crime, ele tem uma pena prevista menor do que o anterior, porque não está falando sobre um perigo do produto. Né? Ali, sim, se o produto oferece risco, perigo, uma possível nocividade para o consumidor e você não informa, é um crime mais grave do que só omitir, né, ou fazer uma afirmação enganosa sobre uma característica do produto, sobre o desempenho do produto, né, falar sobre aquele caso, né, você compra um produto que diz na embalagem que tem meio quilo de produto e na verdade tem 300 gramas quando você pesa. Crime, né? Vai na delegacia fazer um boletim de ocorrência, pessoal, já pensou? Né, contra um fornecedor, para a conduta dele ser apurada. Muito bem. Aqui, outros exemplos de crimes. Né? Então, publicidade que sabe ser enganosa ou abusiva. Né? Quando tem que ter dolo aqui, né? Quando fala assim, sabe ser enganosa ou abusiva. Se o fornecedor fizer uma propaganda, né, sem saber, ele achava que era aquilo mesmo, mas não era. Não tem a previsão do crime culposo, então não vai ser crime. Tá? Ele tem que saber que aquilo é enganoso. Às vezes, né, você tem que provar que ele sabia anteriormente, só se você demonstrar que a lógica já demonstra que aquilo é enganoso, né, é óbvio que, né, o ser humano médio já sabe que aquilo é enganoso ou abusivo, logo pode ser considerado crime, mas lembrando, né, que no direito penal a análise vai ser mais pormenorizada. Muito bem. Outro crime lá, esse aqui, não sei, acho que vocês não sabiam. Usar peças ou componentes usados na reparação do produto sem autorização do consumidor. Pessoal, crime. Né? Já pensou? Você substituir lá uma peça do celular que você conseguiu de outro telefone já usado. Mas está funcionando perfeitamente. Muito bem, mas teve autorização do consumidor para usar peça usada? Não teve. Crime. Né? Bem rigorosa a lei nesse sentido. Tá?
Aqui, né, cobrança de dívida, utilizar ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, fazer afirmação falsa com relação à sua dívida, etc., também é considerado crime. Vejam que, né, já é crime por si só a ameaça, a coação ilegal, constrangimento ilegal, físico ou moral, tanto faz. As afirmações falsas, né, que podem ser consideradas difamação, calúnia, injúria, qualquer crime contra a honra. Então, tem condutas que são já próximas de crime, mas aqui estamos falando de crimes específicos contra as relações de consumo, previstas no direito do consumidor. Interessante. Muito bem. Pessoal, para encerrar, tá? Notas finais do que cai na prova para quem aguentou o semestre inteiro até esse último minuto de aula do semestre. Para dizer, configurou relação de consumo, de um lado tem consumidor e de outro fornecedor, ficou reconhecido que há relação de consumo, deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor. Você não precisa pedir ao juiz que aplique o CDC. Ele tem que aplicar. Se você contratou um advogado e ele foi lá fazer o pedido para você, do seu direito, e ele esqueceu de avisar o juiz que o caso era um caso de defesa do consumidor, ele esqueceu de falar que se aplicava regras do Código de Defesa do Consumidor. O juiz ainda assim tem que aplicar as regras do CDC quando ele verificar que há relação de consumo, porque essa norma é uma norma de interesse público, então não depende de você pedir a aplicação da lei do consumidor. Tá? Vai ser automaticamente aplicado. Outra coisa, a inversão do ônus da prova, que nós falamos na aula passada, uma das principais medidas de defesa e proteção ao consumidor. Né? Mudar quem que tem que provar o fato alegado. Né? Mudar, jogar nas costas do fornecedor essa obrigação. Não é automático. Você tem que pedir e o juiz ele não aplica. Não é porque é direito do consumidor que vai inverter o ônus da prova. Lembra que tem que ter verossimilhança na sua alegação. Ela tem que parecer verdade. E vulnerabilidade. Uma parte tem que ser vulnerável em relação à outra. E, por fim, a responsabilidade civil aqui no direito do consumidor ela é objetiva. Então, você não precisa analisar se houve culpa ou dolo na conduta do fornecedor. Tanto faz. Ah, comprei o sanduíche estragado no mercado. Será que botaram na vitrine de propósito estragado ou será que foi sem querer? Agiram com culpa? Não interessa. O que interessa? A ligação entre o que te fez mal e o dano. Ter dano, você ter passado mal. Então, foi o sanduíche que fez mal? Foi. Pronto, responsabilidade. Não tem que analisar a conduta. Se foi conduta involuntária, né? Alguém espirrou e caiu o sanduíche na prateleira. Não interessa a conduta. Só interessa o nexo de causalidade e ter dano. Tá? Muito bem. Pessoal, agora, né, para além da matéria, vou abrir para vocês tirarem dúvidas e vou comentar também uma questão prática importante, tá? Para além da prova. Mas é assim, quando você tem um problema que envolve o direito do consumidor, aonde você vai? Você tem a opção. Você tem o PROCON, que é um órgão do Estado responsável por administrar a aplicação do direito do consumidor. Ou você tem a possibilidade de ir ao judiciário, poder judiciário. Então vejam, né? Para você ir para o PROCON, você simplesmente vai até uma unidade do PROCON, pega uma senha lá, eu não sei se tem agendamento online, não sei como é que está funcionando hoje em dia, mas você se informa, né? Isso tranquilamente você faz. E lá no PROCON, pessoal, é marcada uma audiência junto com o fornecedor que te forneceu o produto ou serviço que deu problema, né? que houve vício, que houve defeito. E aí eles agendam... Opa, vai acabar daqui 1 minuto. Deixa eu encerrar então, pessoal. Esperem aí e voltem só para a gente encerrar essa questão aí do juizado e fazer o encerramento do semestre.
Então voltem para me dar tchau.